Respeite a presença de Deus. O primeiro princípio para você entrar na presença dele e ser abençoado aqui nessa noite é respeito. Temor reverente. O mínimo que você faz. Quando você aprende a honrar a presença dele, ele começa a corresponder a você. Quando a realidade da presença dele no seu coração, o seu desejo por ele, se torna maior do que a sua necessidade, é nesse ponto que ele começa a tocar na sua vida. Talvez você precise de um milagre, uma cura, você precise de muitas coisas. Enquanto isso for mais importante para você, e não ele, fica difícil você alcançar alguma coisa. Agora, quando nós estamos em um ambiente, já começa que eu já estou te ensinando sobre a unção de Deus, como Deus trabalha. Onde as pessoas têm fome e sede pela presença de Deus. E quando Jesus começa a se revelar, e a sua presença começa a ser honrada e não tolerada, os maiores milagres começam a acontecer. Você sabia que Deus conhece tudo da sua vida? Você sabia que Ele é eterno? Ele sabe tudo sobre você? A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Ele sabe tudo de você. Mas Ele quer que você aprenda sobre isso, creia sobre isso. E dedique o teu coração a crer que Ele está no controle de todas as coisas. Que Ele sabe sobre todas as coisas. Mas Ele não pode agir na sua vida. Mesmo sendo onipotente, Ele é santo. E quando você fala que Ele é santo, Ele não invade como um ladrão a sua vida. Ele não força a entrar na sua vida como um demônio, que toda hora um diabo quer entrar na sua mente, seus pensamentos. Jesus não. Ele diz, eu estou à porta e bato. Ele bate gentilmente. E não bate com força. Bate bem gentilmente. Aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei. E cearei com ele. Em Êxodo, quando o Senhor tira o povo de Israel, na noite que o Senhor julgou os deuses do Egito, o Senhor estabeleceu uma nova aliança com Israel. A Santa Ceia, a Páscoa, foi estabelecida ali. E Deus falou assim, que nenhum gentil, que nenhum estrangeiro que não pertença ao meu povo, ninguém pode comer desse cordeiro, a não ser aqueles que pertencem ao povo. Você não pode ter uma comunhão com o Senhor se você não pertencer ao povo do Senhor. Hebreus diz, não deixe de congregar como é costume de muitos que acabam se desviando da fé. Se você não se identifica com o povo de Deus, é sinal que você não pertence ao mesmo Deus. Alguns dizem, eu quero Cristo em casa, não quero mais saber de ir para a igreja. Fica muito difícil porque estão contrariando o que a Bíblia diz. Não se afastem da congregação, porque é aqui que Deus se manifesta entre nós. Ele congrega o seu povo. Davi disse, eu celebrarei teu nome na congregação dos santos. É na congregação dos santos que Deus se revela. Deus está se revelando em cada pessoa que está aqui dentro, tem uma parte de Deus na sua vida. Que você precisa conhecer Deus através da vida do seu irmão, se você não sabe. A plenitude de Cristo ela está no corpo, não está num homem nem numa pessoa. A plenitude habita no corpo. Cada pessoa que tem uma unção, tem uma revelação de Jesus, que quando ele sobe aqui em cima, ele compartilha isso. Isso vai diretamente na sua fé para edificar o que você já tem de Jesus. Então nós, como edificadores do reino de Deus, estamos aqui para contribuir um com o outro com a unção que Deus nos entregou. Amém, amém? Então, se você quer progredir, você que já faz parte dessa casa, você quer ter um avanço esse ano em Deus, né? Você quer ter uma vida plena esse ano? Quer ver tudo mudar na sua vida esse ano? Sim ou não? Então, você vai começar pelo princípio. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O temor do Senhor. É o que vai conservar tudo o que eu vou ensinar para você aqui essa noite. Hoje eu vou falar sobre algumas coisas que podem destruir a sua unção. Que podem enfraquecer a sua unção. Que talvez podem até afastar de vez a presença de Deus na sua vida. Nós vamos começar a trabalhar na edificação. Eu tenho pouco tempo com vocês em Nova Iguaçu para trabalhar na unção de Deus na sua vida. Agora nós estamos entrando na segunda temporada muito importante dos Semeadores de Fogo. Nós aplicamos o modo dos dons do Espírito e não vai acabar ali.
Tenho muita coisa para ensinar sobre o dom do Espírito para vocês. E nós entramos agora na parte extremamente importante, mais essencial. É sobre a unção do Espírito Santo. Nós vamos treinar pessoas aqui. Se você não faz parte desse semeador de fogo, eu sinto muito. Você está perdendo um grande tesouro na sua vida, que eu demorei muitos anos para receber e estou dando mastigadinho para você. Tudo atualizado no reino para você. Para o quê? Para te abençoar. Para que vocês sejam completos, plenos, sem vos faltar coisa alguma. Então, a palavra de Deus nos ensina, porque nós não podemos faltar coisas algumas. Em 2 Pedro, capítulo 1, não falte nenhuma virtude na sua vida. Para que você não seja desprovido diante de Deus. Então, você é responsável para levar o reino de Deus. E você é portador de uma unção na sua vida. Fala, eu sou portador de uma unção. E eu tenho que conservar a minha unção. Você sabia, se você não dá atenção a esse ensinamento, você está perdendo muito, muito no reino espiritual. Se você não sabe sobre unção, você é fraco na guerra. Você não sabe se defender, você não sabe avançar, você não sabe conquistar. É a unção que está em nós que nos ensina todas as coisas, que nos faz prosperar, que nos dá tudo o que nós necessitamos. É a unção de Deus. Quando Deus te unge, Ele está te capacitando a crescer. E se você não anda na unção, é perigoso para você. Você fica muito vulnerável a si mesmo, à tua carne, aos demônios e a esse mundo tenebroso. É a unção que me protege, é a unção que protege vocês. Você tem a presença, mas Ele vem junto, Ele te deu a unção junto com a presença dEle. E essa unção, ela trabalha, é o poder de Deus trabalhando em você, através de você, para o reino de Deus, para o seu benefício. Amém? Antes de você sentar, vamos abrir nossa Bíblia bem rápido. Vamos abrir 2 versículos chaves. Êxodo 38, versículo 8, e depois Êxodo 40, versículo 30. Alguém pode pegar uma água para mim? Vamos lá? Quem quer uma temporada de muita transformação na sua vida? Então, vai para a escola de semeadores de fogo, vai para a escola de oração, porque agora a coisa vai ficar muito intensa. O Senhor está depositando em mim algo muito poderoso sobre a unção. E hoje eu estava escrevendo um livro, nosso novo livro, sobre a unção e a oração. Vai ser a nossa matéria de amanhã, vou estar ministrando pela manhã, ok? E talvez vou terminar ela na sexta ou sábado, vou ter 3 aulas. Essa semana eu vou adiantar 3 aulas para vocês da escola de oração. A escola de oração está muito poderosa. É verdade ou não é? Está incrível. Aquilo ali é para avivar nossa vida espiritual. É algo diferenciado, é algo que Deus está derramando sobre nós, então vamos aproveitar para beber. Amém? Tudo bem? Vamos ler? Êxodo 38, 8. Certinho? E fez uma bacia e a sua base com bronze polido. O mesmo polimento com que se conseguiam fazer os espelhos de bronze usados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda da presença de Deus, chamada tenda do encontro ou da reunião. Olha o mistério que está aqui. Vamos lá agora. Vai no 40, 30. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos destes usavam-na para lavar as mãos e os pés. Todas as vezes que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar sagrado, eles se levantavam, se lavavam, exatamente como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 34.
Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Yahweh encheu todas as dependências do tabernáculo. Moisés nem conseguia entrar na tenda do encontro, portanto, a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo. Todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel entendiam que era o momento de seguir a viagem. Contudo, se a nuvem não se levantava, da mesma maneira, eles não punham em marcha até que a nuvem se erguesse. Pois de dia, a nuvem de Yahweh ficava sobre o tabernáculo. De noite, podia-se observar um fogo dentro dela. E isso à vista de toda a nação de Israel, durante todas as etapas de sua peregrinação. Da glória a Jesus Cristo. Se sente louvando a Jesus. Eu ensinei para vocês faz uns dias atrás sobre a unção de comunhão e a unção de serviço. Amém? A unção de comunhão, a unção de serviço. A unção de serviço nós podemos falar que é a unção sacerdotal ou unção ministerial. Amém? Às vezes eu uso esses três termos, mas é a mesma coisa. Agora você tem a terceira dimensão, que é a mais poderosa. Nós falamos a unção real. É quando Deus unge líderes, pessoas que vão tocar nações, povos, multidões de almas, receberão da unção que Deus depositou sobre um homem de Deus, ou sobre um ministério. Amém? A primeira unção que você recebe na sua vida é a mais importante de todas. Mesmo que você receba a unção real na sua vida, e entenda o que é governo, tem autoridade para governar, essa unção primária é a sustentadora de tudo que Deus possa derramar na sua vida ou te dar como graça e misericórdia. Se você não aprender a conservar a sua unção de comunhão, você vai ser sempre, desculpe, não quero te ofender. Se você não aprender a conservar a sua unção de comunhão e respeitar ela, você sempre será, no mundo espiritual, um fracassado. Você não pode vencer sem a unção de Deus. Você não consegue vencer a sua ignorância, porque a unção nos ensina todas as coisas. Então ela vai tratar com a sua ignorância, a sua incredulidade e a sua racionalidade, sua razão, sua intelectualidade distorcida longe de Deus, porque isso não te transforma, isso não te muda. Mas a unção que vai revelar quem Deus é e a sua palavra e seus caminhos, ela vai transformar a sua vida. Deixa eu beber aqui um chazinho, minha garganta um pouquinho cansada. Então eu vou repetir para você. Quem não conserva a sua comunhão com a presença de Deus não pode zelar da sua unção e não pode ser transformado. A unção de serviço, ela te ensina muita coisa, ela é muito poderosa. Mas ela não anda com você 24 horas. O que anda com você é a presença e a unção de proteção, que é a sua unção de comunhão. Aquela que habita dentro do teu espírito. Não é aquela que habita na alma e no corpo. Que a unção, ela com o tempo, ela vai encontrar espaço dentro da sua alma. Isso demora tempo. Eu vou te ensinar no decorrer do Semeador de Fogo, vou te ensinar nos módulos, vou te ensinar nas conferências, tudo que for possível esse ano sobre treinamento na área de unção para a sua vida. Você está feliz por isso? É um novo ano, novas responsabilidades para a minha vida e para a vida de vocês. Então eu vou começar a sondar aqui dentro quem é responsável com a unção que Deus tem te dado. Bom, a unção de serviço, ela é tão
tão gloriosa como também muito perigosa. Ela pode dar vida, como ela pode matar a sua vida. A unção de serviço, quando ela está sobre homens justos e retos que andam na unção de comunhão e sabe ser entregues a Deus, é um presente para a igreja e para a humanidade. Mas a unção de serviço, quando um homem herda ela e se esquece do Senhor e do seu compromisso, da sua vida íntegra com o Senhor, de se lavar, de estar santo para o Senhor, essa pessoa se torna um perigo para a terra. Ela é uma ameaça para a igreja. Ela se torna um inimigo de Deus, mesmo sendo usado pela unção de Deus. A Bíblia diz que os dons e talentos eles são revogáveis, mas nós vamos prestar conta dele. Quando o homem ele começa a abandonar a sua comunhão com Deus, na vida de oração, de adoração, de rendição, lentamente a presença do Senhor ela faz isso aqui, ó. Ele se afasta de você assim, muito lento. Cada vez que você persiste em ficar longe dele, usando o que ele te deu, ele vai se afastando ainda mais de você. No decorrer do tempo, se você não se arrepender e voltar ao caminho, quando eu falo voltar ao caminho, existem muitos sentidos espirituais para isso. E eu vou te revelar um sentido principal. Quando Moisés falou com o Senhor, em Êxodo 33, me revele a sua glória. O Senhor falou para Moisés, eu te revelarei os meus caminhos. Quando Deus revelou a glória dele para Moisés, ele revelou os seus caminhos. Ele revelou o seu caráter. Ele revelou a sua justiça. E se você não procurar entender o caminho que Deus abriu para vocês andar, porque um novo e vivo caminho nos foi aberto por intermédio da carne de Cristo Jesus, do seu sangue derramado. Um caminho glorioso, que todos nós podemos ter acesso a ele, que nos leva ao Santo dos Santos. No Antigo Testamento, o Santo dos Santos era protegido por uma cortina chamada um véu. Quando eu falo de véu, essa cortina não era algo transparente. Era algo muito pesado, grossa. Muito grossa. Toda bordada, desenhada à mão, com ouro, e vários fios de especiarias que o Senhor mandou eles fazerem e trabalhar naquela cortina. Era algo muito lindo, pesado. Ela protegia o lugar santo dos santos, mostrando que o acesso pleno e o conhecimento genuíno ao Altíssimo ainda não tinha sido aberto aos homens. E uma vez por ano, chamado o tempo da expiação, quando os sacerdotes levavam o sacrifício de toda a nação, quando o sangue era derramado sobre a tampa do propiciatório, chamado propiciatório essa tampa, o sacerdote ele entrava, ele atravessava o véu, ele tinha que colocar no altar de incensário, que representa nossas orações, depositava as cinzas dos sacrifícios, ele começava a subir aquela fumaça, e ele tinha que dar 7 passos à frente, bem lentamente, e pegar o sangue do sacrifício, e aspergir 7 vezes assim em cima da tampa. Depois que ele aspergia 7 vezes, ele lentamente vinha para trás por causa do temor a Deus. Porque se Deus não aceitasse, e se o sacrifício tivesse corrompido, o sumo sacerdote morria instantaneamente. Ele era consumado. Ananias e Safira chegou com uma oferta corrompida diante da glória de Deus que estava sobre a igreja primitiva, diante de um homem de Deus chamado Pedro. Eles morreram. Eles foram fulminados, porque a oferta estava corrompida. E eles estavam debaixo de uma dimensão de uma glória tremenda. E eles estavam com uma intenção errada no coração diante do Senhor ali.
esconderam parte da sua propriedade, do dinheiro, e eles fizeram um acordo que queriam ocultar e falar que a propriedade foi vendida por um valor que nós não sabemos, mas o valor enganoso. E tentaram mentir. E era um tempo de glória. Quando a glória de Deus for restaurada sobre a igreja brasileira, muitas pessoas que brincam na presença do Altíssimo, essas pessoas o Senhor felizmente terá que tirar ela do meio do seu povo. O Senhor não pode ser confundido, ele não mudou, ele é o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã, ele não muda. A Bíblia diz que ele não muda, que ele é um Deus de fogo, um fogo consumidor. Porque as pessoas estão em adultério em cima do altar pregando e ministrando os dons? É porque não existe mais ordem, o caminho não está estabelecido. Mas depois que o caminho for restaurado na igreja brasileira, e nas igrejas voltarem a ser santa, invocarem o nome do Senhor com santidade, com verdadeiro amor, com abandono de si mesmo, do seu orgulho, desse mundo tenebroso, e o Senhor voltar a ser o tudo, o centro de tudo na sua vida, as pessoas não vão conseguir mais brincar no altar, porque a glória do Senhor tomará o ambiente. O temor do Senhor libertará as pessoas em massa, e as libertações serão tão rápidas, os processos de transformação serão tão rápidos, porque a ordem e a glória está estabelecida. Quando Deus deu a ordem, e aqui está escrito, fizeram tudo conforme o Senhor ordenava. Quando nós começarmos a obedecer os mandamentos, e de fato praticar todas as disciplinas espirituais que Deus nos tem ensinado, e a respeitar os mandamentos da graça, é a sua palavra, e fizermos como o Senhor nos ordena a fazer e a viver, a sua glória será derramada sobre a vida de vocês. E a Bíblia diz que só tem algo que transforma a sua vida, e está no livro de 2 Coríntios 3, 16, 18. E de glória em glória somos transformados pela imagem do Senhor, que é o seu Espírito. Somos transformados. E o que é a glória do Senhor? É a sua santidade. Tempos atrás o Senhor me deu uma visão, aparecia diante de mim assim, ó. O galardão dos justos é a santidade do Senhor. E essa visão, ela ainda está me ensinando, eu estou aprendendo ainda mais com ela. Todas as vezes que eu estou progredindo e avançando, que Deus está me ensinando, o seu temor, essa visão ela volta e o Senhor me reforça mais ainda do que está me ensinando. O seu galardão é minha santidade. Tudo que você pode investir na sua vida, invista para ser santo, como aquele que vos chamou é santo. Coloca 1 Pedro 1,15. Tudo que vocês possam fazer na vida de vocês, tudo que você possa fazer dentro da igreja na sua vida, faça para ser santo. Porque eu me entrego ao Senhor em oração e adoração, é pela santidade. O seu poder vem rápido. Porque Deus sabe que nós não podemos fazer muitas coisas sem o seu poder, sem a sua unção. Nós não conseguimos alcançar a santidade se não for por cada unção. Porque ela te ensina, ela te capacita, ela te protege, ela faz você crescer no que Ele é. Até você chegar ao estado de maturidade que você entra no Santo do Santo. Para habitar com Ele e Ele com você. Quando você não somente visitar o Santo do Santo, mas aprender a habitar do Santo dos Santos, onde o véu foi rasgado. Jesus rasgou o véu com a sua carne. Ele te abriu um novo caminho vivo, santo, para você entrar no Santíssimo Lugar. E para habitar no Santíssimo Lugar, você terá que desejar com todo o seu coração e sua vida ser uma pessoa santa, pura, limpa. A pureza, ser limpo, é o maior desígnio do Evangelho para nossas vidas. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos santos da mesma maneira, santo em todas as vossas atitudes. Todas as vossas atitudes, todo o vosso comportamento.
Sede santos como aquele que vos chamou é santo. Olha agora, presta atenção, analisa o versículo. Considera a santidade daquele que te chamou. Outras traduções, sede santo como aquele que vos chamou é. Olha a responsabilidade que ele colocou sobre você. E ele jamais te daria uma ordem daquilo que você não poderia cumprir. Jamais. Quando Deus chamou Moisés no monte e revelou a ele todo o tabernáculo, ele deu uma ordem: faça tudo conforme estou te revelando. Todos os detalhes, as imagens espirituais que Moisés viu, o Senhor encheu do espírito de sabedoria e de criatividade. 2 homens, eu vou ler o nome deles aqui para vocês, que foram capazes de fazer tudo o que o Senhor ordenou nos mínimos detalhes. 1 tonelada de ouro foi utilizada para fazer todos os objetos do tabernáculo de Moisés e todos os tecidos, todas as bordadas, todas as linhas, tudo o que eles faziam usava fios de ouro. As roupas dos sacerdotes tinham fio de ouro. 1 tonelada. Aqueles homens foram capazes de fazer exatamente tudo o que o Senhor ordenou. E você ainda fica mancando na sua fé e não consegue andar em perdão e misericórdia? Você será drasticamente cobrado nos últimos dias. A Bíblia diz que no Antigo Testamento, se uma pessoa morria sem misericórdia nenhuma, através de 2 testemunhas, de 2 testemunhas que falassem que ela pecou, agora vai dizer para você no livro de Hebreus que quanto mais agora você julga digno de castigo, de punição eterna, aqueles que profanarem o sangue da nova aliança. E sabe o que está acontecendo nesse século? Profanação. As pessoas estão profanando tudo. São profanas. Eu nunca vi tanto cristão profano. Não é nem digno de ser chamado cristão. Crente, vou chamar de crente ou evangélico. Melhor ainda, evangélico. Que ainda a Bíblia defende o crente. Evangélicos. Está cheio de evangélicos profanos. Profanam a Santa Ceia. Profanam a adoração. Profanam a pregação. Profanam a oferta. Profanam a vida santa. São profanos. São dignos de pena de destruição eterna. Porque por causa dessas pessoas, mais pessoas caem no abismo. Quando uma pessoa é profana, ela contamina o ambiente, ela contamina outras pessoas, ela destitui outras pessoas. Por isso que a Bíblia nos alerta: tome cuidado com os falsos profetas. Tome cuidado com aqueles que não têm santidade no meio de vocês. Porque abominação é. O Senhor alertou Israel: tome cuidado com as mulheres estrangeiras. Não dê os seus filhos a elas, porque elas serão uma tentação, um laço no meio de vocês, porque elas vão trazer idolatria. E tem muita gente entrando dentro do evangelho que não passa o evangelho crucificado, e estão querendo Pentecoste, quer poder, quer riqueza, estão entrando no meio das igrejas, estão profanando o evangelho, estão fazendo o povo tropeçar na idolatria. Estão contaminando o evangelho, estão profanando o altar, e as vidas das pessoas estão se contaminando. E você tome muito cuidado com quem você está seguindo por aí. E o Senhor ordenou que fizesse uma pia de bronze. E uma coisa que eu achei aqui na palavra, meditando, que eu achei muito interessante, pesquisei sobre isso. O material que foi usado para fazer a pia de bronze era o material que mulheres trabalhavam de frente com a tenda do encontro. Não se sabe muito sobre isso, mas alguns pareceres eu alcancei. Essas mulheres, de alguma maneira, elas serviam, porque elas tinham um pleno amor ao Senhor. Elas tinham zelo pelo tabernáculo, a tenda do encontro, onde Moisés entrava. Eram mulheres santas. Elas levavam espelhos de bronze, para que eles pudessem se ajeitar, estar arrumados diante de Deus, porque o Senhor falou que não apareça pessoas com uma veste imunda, nem suja, e que não esteja amarrotada diante de mim. No dia do Pentecoste, que foi no Sinai, quando Deus deu a lei, quando Deus falou com o povo
ele desceu no Monte Sinai com uma chama abrasante de fogo sobre o monte, o Senhor falou que todos lavem as suas vestes. Não pode ter veste amarrotada e não pode ter sujeira, para que não sejam fulminados. Olha o temor, irmãos. Porque eu tenho que meditar em todas as Escrituras, porque quanto mais eu entro no Antigo Testamento, eu leio quem Deus é, eu aprendo de quem Ele é, o meu temor cresce. Quanto mais agora na dispensação da graça, vai me exigir muito mais respeito a Ele. Porque agora eu estou de frente com Ele, eu tenho o Espírito dEle habitando em mim. E Paulo diz, considerai-vos que vocês têm o Espírito de Deus habitando em vocês. Considere isso, meu querido. Como é que você quer andar com Deus assistindo coisas imundas na tua casa? Eu vou te falar de 6 até mais coisas, eu podia falar para vocês aqui, que roubam a unção de comunhão e que pode afastar a presença de Deus da vida de vocês. Já vou entrar nesse assunto. Mas uma coisa importante, aquelas mulheres pegaram os seus espelhos de bronze e ofertaram. E fizeram uma pia de bronze que encheram de água, que simboliza que somos lavados através da palavra santa, que Paulo diz no livro de Efésios capítulo 5, somos lavados pelo lavar regenerador da sua palavra, somos santificados pelo lavar da sua palavra. E os sacerdotes, eles não podiam ousar ministrar ao Senhor, sem antes se lavarem. Eles tinham que lavar as suas mãos, eles tinham que lavar os seus pés. As suas mãos tinham que ter justiça, pureza, suas obras eram avaliadas ali. Os pés falam de retidão. Eles tinham que ser retos e justos diante do Senhor. Eles não podiam ousar em tocar em um utensílio da casa de Deus, se não lavasse as suas mãos e seus pés. As pessoas hoje, elas querem entrar, subir no altar, elas querem tocar em outras pessoas, elas querem tocar no instrumento, elas querem fazer tudo sem passar uma lavagem. Não sabem lavar suas mãos nem seus pés. Não estão passando um processo de santificação antes de servirem ao Senhor. Todos nós, a Bíblia agora nos ensina, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 e versículo 9, que somos sacerdotes. Somos um povo adquirido das trevas para anunciar a luz do Senhor. Somos nação santa e sacerdócio real. Olha lá, tanto eu que estou aqui em cima e você que está me ouvindo aí, você é um sacerdote. Você é uma sacerdotisa do Senhor. Você vai ser cobrado como eu, meu querido. Como é que você tem servido ao Senhor? Suas mãos e seus pés são lavados? Você se lava diante do Senhor todos os dias? Por que eu tenho que me render a Ele uma vida de oração? Uma vida de meditação na sua palavra? Porque é o que me santifica, meu querido. Não existe consagração a Deus sem uma vida de rendição a Ele na oração. Queira você ou não, aceite ou não, se você está aceitando um evangelho profanado, que te dá base, uma super graça, esse evangelho anátema que Paulo disse, alguém está te pregando outro evangelho além do que está escrito aqui, ó, no temor que está aqui, na reverência que está aqui, é anátema. É anátema. E não é recitar o que está escrito, meu querido, é viver o que está escrito. É pregar e fundamentar no que está escrito. Não é iludir as pessoas com uma mensagem de santidade sem virtude. Falar bonito, todo mundo fala, mas e o viver, que é melhor do que o falar? E o se render? E o fruto fala muito mais alto do que as nossas palavras. Por isso que o Hebreus diz para você, você que está rodeado de uma grande nuvem de testemunha, faça a vereda reta aos seus pés. Você que estava mancando, endireite seus tornozelos, endireite seus joelhos, para que você não tropece, para que você não caia. Se firme na verdade, porque o testemunho é dado através da sua vida. O Senhor Jesus vai te cobrar cada gota do sangue dele que foi derramado na cruz e você tem profanado.
Se você tem profanado o sangue dele, tome cuidado. Tome muito cuidado com o que você está fazendo. Porque o dia da cobrança está chegando. E quando ele chegar para ser seu juiz e para julgar suas obras, ninguém vai poder rogar por você. As minhas orações não vão poder mais te dar tempo de misericórdia. E o Senhor disse para os sacerdotes: lavem as mãos e os pés para me servir. Talvez essa mensagem era para ser ministrada no culto passado e a unção deveria ser ainda 10 vezes mais forte que foi naquele culto. Porque eu estou vendo um derramado, uma glória muito grande para chegar para vocês. E eu estou nessa dimensão. Eu estou esperando nisso, eu estou nisso. Eu estou deixando Deus trabalhar em mim, para que através de mim Ele faça um trabalho completo na sua vida. Então nós vamos falar sobre a sua unção de comunhão e também a unção de serviço. Ambas as duas unções podem ser perdidas quando essas 6 coisas entram na sua vida. Vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que eu quero falar para você, que é a coisa que mais rouba a unção, é uma das, que todas que roubam muito a unção, mas ela é muito sutil e perigosa. Contato com coisas anátemas, malditas, consagradas a demônios. A unção perde a sua essência, seu poder, sua eficácia quando os crentes colocam coisas satânicas, demoníacas em suas vidas. Quando eu me casei, eu comprei minha primeira televisão. Coloquei minha televisão, contratei um serviço de TV a cabo, que não durou uma semana. Deus começou a falar comigo. O que você está fazendo? Eu não assistia coisas imundas, mas eu assistia coisas que pertenciam ao mundo e não me pertenciam mais a mim. E aparentemente para mim não eram demoníacas, mas aos olhos do Senhor são imundas. E o Senhor diz: aquele que está santificado seja um santo, consagre-se a mim, e eu, Senhor, vos consagrarei, vos santificarei. Existe uma palavra muito profunda em Levítico capítulo 20, consagre-se a mim, e eu, Senhor, vos santificarei. Cada área da sua vida que você não tem consagração, Deus não pode te dar santificação. Mas tudo que eu me rendo da minha vida e me consagro a Ele, Ele me santifica. Ele deposita em mim a sua glória, sua santidade. E essa glória foi depositada de gotinha em gotinha na minha vida, desde que eu fui salvo. Que eu fui me consagrando a Ele. E quanto mais eu me consagrava a Ele, me apartando de mim mesmo, da minha carne e das coisas anátemas, o Senhor foi me ungindo. É isso que foi fazendo crescer na sua unção. Eu conservo a unção que eu recebi do batismo com o Espírito Santo, desde o dia que eu fui cheio até o dia de hoje. Eu tenho a mesma unção. Eu não perdi nenhuma das unções que o meu Senhor me deu. Nenhuma. Então, qualquer momento que eu preciso de qualquer tipo de unção, e a variedade da unção são muitas, e nós vamos aprender na escola de unção, elas vêm. Porque eu conservei a minha consagração e a minha santificação ao que o Senhor me ordenou. Ele me deu uma ordem: faça um jejum de 14 dias, lá naquela época, 14 dias sem assistir televisão. Eu peguei a televisão, virei ao contrário, e não assisti mais. 14 dias depois, eu já não precisava mais daquilo na minha vida. Porque o Senhor me deu a sua santidade, Ele me santificou. Porque 14 dias de consagração que eu estava em jejum, Ele visitou a minha vida e me santificou. Ou seja, quando Ele te santifica, Ele tira o que é anátema de você e da sua vida. Dali em diante, eu comecei a influenciar minha família. Eu subi para o andar de cima e virei a televisão do meu pai e da minha mãe ao contrário. E era aquelas televisão bunduda, né? Aquelas grandonas. Eu virei ela ao contrário.
E eu falei, vocês não vão assistir televisão de casa? Eu era meio religioso, isso é do diabo. E eu convenci meu pai, convenci todo mundo, daqui a pouco não tinha mais televisão dentro de casa. Que maravilha! A televisão não se ligava mais dentro de casa. Algum pecado? Posso ver algum filme, ver alguma coisa? Não. O pecado está na condição de aquilo que está te prendendo e que está te roubando a sua vida espiritual. Pode ser até um filme gospel, tá? Isso ser pecado na sua vida, tá, o crente? Você não consegue orar meia hora, mas fica 2 horas na frente de televisão vendo filme gospel e acha que Deus está te santificando porque você está vendo um filme gospel e acha que Deus está se agradando de você? Aí que está o tropeço de muitos. Tudo que te prende vira pecado na sua vida. Até o ministério, se me prender numa cobiça para o microfone, ser amante de microfone, vira pecado, iniquidade na minha vida, meu querido. A minha esposa, se me prender, vira pecado, iniquidade na minha vida. O que é bom pode se tornar em maldição quando não está debaixo de santificação. Teu carro pode se tornar uma praga na sua vida. Que você pode idolatrar seu carro, gastar mais tempo no teu carro com a presença de Deus. Vai refletindo aí, para ver se tem razão ou não. Como eles fazem isso? Como é que eles permitem coisa anátema? Como é que os cristãos estão permitindo? Como é que eles permitem coisas de demônios entrarem em suas vidas? Coloca para mim, Josué capítulo 7. Josué 7:12. Coloca um 12 logo. Olha o que o Senhor vai dizer agora. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos e viraram as costas diante de seus inimigos, portanto, estão amaldiçoados. Deus falando, estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Uma nação, irmão, estava padecendo, perdendo a guerra para um povo pequenininho de Ai. Ai, fez um ai neles. Ai, se eu não tiro aquilo que é anátema da minha casa, da minha vida. Calma que eu vou te falar uma lista de coisa anátema. O Senhor falou para eles, vocês estão amaldiçoados e eu não estarei no meio de vocês se não tirar aquilo que contaminou vocês. E vocês conhecem a história de Acã, que pegou uma capa babilônica e escondeu. Deus tinha falado lá em Jericó, não toque nada de Jericó, queime tudo. É tudo amaldiçoado, é consagrado aos ídolos, aos demônios. Aí você, meu querido, vai lá e compra uma roupa com a marca satânica e coloca o teu filho vestir. Aí depois teu filho está doente, está perturbado das ideias, e você quer trazer na igreja para ser liberto. O que está acontecendo na tua casa? O que está acontecendo na tua vida que você não presta atenção nessas coisas? Está cheio de satanismo espalhado pelas marcas, irmãos. Pelo que as pessoas comem e estão se vestindo, meu querido. Você tem que tomar cuidado com as marcas, você tem que tomar cuidado com o que está no teu pé. Você tem que tomar cuidado com que tipo de livro está dentro da tua casa. Livros consagrados a demônios, tome cuidado com isso. Existe livro de bruxaria, de Harry Potter, livro de feitiçaria dentro da tua casa. E tu acha que essa porcaria é normal. Desculpa o meu termo, talvez está te chocando, mas isso aqui é zelo, é ira contra isso que destrói a tua vida. É isso que afasta o Espírito de Deus da tua vida, se você não sabe. Ah, não acredito nisso, então fica mesmo. Vai. Aí daqui a pouco vai estar lá chorando. Porque minha filha está dando errado, meu marido está indo embora de casa, meu filho está perturbado. Eu estou orando, estou fazendo propósito. Meu filho, tu pode orar, tu pode fazer propósito, tu pode ter unção que for. Se tem coisa anátema na tua vida, o diabo tem acesso em você. Se tem dinheiro que não é para estar dentro da tua casa, o diabo vai acessar a sua vida. Se tem coisa consagrada a demônio dentro da tua casa que alguém te deu, o diabo tem acesso à sua vida. Se tem cordão, se tem joia consagrada a demônio que alguém te deu, que vai lá do teu passado, que você tinha uma aliança ímpia, que foi teu ex-marido, teu ex-namorado, que te entregou, você tem um apego sentimental, meu querido, eu tenho uma coisa para te dizer, o diabo está na tua vida. Esta lembrança, o que é bom para você, cuidado. Vai orar primeiro, se consagre e consulte a Deus. Peça a Deus para revelar os profetas, para tu ver só que Deus vai revelar na tua vida.
Quantas casas eu entrava, irmãos? Fazendo oração com as irmãs no lar, e Deus me revelava coisas de demônios, quadro consagrado de Satanás. Não, é o quadro de Jesus, com 12 apóstolos, 12 demônios e Satanás lá. Tem nada a ver com Jesus isso, meu querido. Ué, eu tô te... Misericórdia, chega hoje na tua casa e você tem isso na tua casa, tu pega isso e joga fora. Está roubando a tua unção. A apóstolo está me tocando, está me roubando. Está roubando a tua unção. A Bíblia diz que o Espírito Santo não resiste quem está no pecado. Ele não habita onde tem trevas. Ele é santo. Isso é legalidade. Por isso que toda a minha casa é consagrada ao Senhor. Tudo que eu tenho. Nunca gostei de objeto, nunca gostei dessas coisas de retrato de Jesus. Irmão, se você está com um na tua casa, sinto muito de dizer, você está com o retrato do anticristo e está achando que é Jesus. Jesus não é isso aí não. Então, um objeto amaldiçoado atrai uma maldição sobre a sua vida e sobre o ministério de alguém. Tem pessoas colocando em cima do púlpito. Estão colocando imagens de hostelão que não tem nada a ver com Jesus. É anátema, maldito. Tem pessoas trazendo objetos e consagrando, fazendo seus atos proféticos com coisas em cima do altar que Deus nunca pediu jamais e nunca pedirá para ninguém fazer, que não tem nada a ver com o evangelho, coisa da cabeça dos homens, para gerar ibope para as pessoas, para fazer um monte de espiritualistas, um monte de crente espírita dentro da igreja, precisa de um monte de objeto para se dizer que é santo. Olha o que você está fazendo na sua vida. Que essa mensagem chegue no Brasil, porque tem muita gente precisando ouvir isso. Isso é sério. Roupa que alguém te dá com uma intenção maligna, consagrada a demônios, vão entrar na sua vida, seja tu inocente ou consciente, tu vai padecer do mesmo jeito. Não orou antes de colocar dentro da tua casa? Não teve temor de olhar? Opa, peraí, o que é isso? Consagre tudo ao Senhor. O Senhor disse para Israel, consagre as vossas casas, consagre todos os utensílios do tabernáculo com a santa unção. E serão santíssimos seus objetos. Santíssimo. Desde que você consagre o teu carro, teus filhos, tuas roupas, tudo se torna santo. Santo. Você não sabe, a roupa que eu uso no culto, ela fica cheia da unção de serviço. Quando eu estou banhado dela, ela banha todo o meu corpo, toda a unção. Se torna santificada. Quantas coisas as pessoas estão padecendo, quantas coisas estão colocando de maldição na sua casa e estão padecendo por causa disso, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver se ver esse desenho, não tem nada a ver se ver esse filme. Meu querido, aí eu vou te perguntar, que vida com Deus você tem? O que você pode me transmitir? O que você pode ter de santidade na tua vida? Irmãos, eu ficava horrorizado. E um dia aconteceu uma situação comigo, que eu não tinha como fugir, mas foi sinistro, foi crônica, engraçada, que um pastor, que ele era um homem aparentemente de Deus, mas a unção de comunhão dele estava danificada há muito tempo, até que Deus me revelou tudo, expus ele, falei com ele, nunca mais apareceu na minha vida. Aí um dia eu estava com ele no shopping, eu fui pregar para um pessoal no Brasil, estava junto com ele, ele me levou no shopping, e falou, vamos assistir um filme? Eu falei, que filme? E eu não gosto de cinema, não gosto de shopping. Ele falou, que filme? Era um filme que era de uns zumbis aí, que invadia a terra. Aí ele me chamou para ver. Aí eu estou lá na frente, maior filão. Olha o que a unção de comunhão na vida de uma pessoa pode constranger outra pessoa que está se afastando do Senhor, brincando com o seu ministério. Olha só. Eu estou lá vendo o cartaz do filme. Minha esposa lembra disso. Você lembra? Que eu caí no shopping, no chão? Aí eu estou lá vendo assim, ele falando, eu aprendo as estratégias de batalha espiritual com esse filme aqui. Aí eu fiquei tão cheio do Espírito Santo que eu comecei a rir dele, eu comecei a rir tanto, eu rindo. Irmão, eu fiquei embriagado mesmo, eu comecei a rir dele, e eu caí
Todo mundo da fila me vendo, caído no chão, rindo, rolando no chão. O show parando e olhando ele, falou, ele, pastor, levanta do chão, cara. Cheio da unção, cheio. Tá bom, entrei no cinema com ele. Irmão, os comercial do filme, só satanismo, invocação de demônios, era coisa terrível. Aí ele falou, pastor, me perdoa. E pá, só capeta, só o Baphomet aparecendo, era só coisa sinistro. Ele falou, calma. E ali começou a sugar a minha unção. Eu comecei a me sentir abatido, a minha unção começou a sair. Eu vou te ensinar você hoje segredos que talvez você não saiba sobre como conservar a unção. Imediatamente eu comecei a sentir a unção sair do meu corpo, eu senti vazio. Aquela unção que eu estava na porta do cinema foi para me proteger, para não entrar, mas eu entrei. Sabe o que aconteceu comigo? Saí assim, ó. Carregando uma tonelada nas minhas costas, ele, me perdoa, pastor. Me perdoa o que eu fiz, me perdoa, me pedindo perdão. Porque eu fui sugado, ele viu o meu estado que eu estava. E Deus veio me repreender depois. Então eu comecei, na minha vida, eu passei muita situação que eu padeci, para mim aprender a falar não, para mim ser direto com as pessoas. Não vai orar por mim, não vai tocar na minha cabeça, não. Negativo. Eu vou ensinar para vocês como é que você é sugado na unção e vocês às vezes não sabem na tua vida. E eu comecei a passar por muita experiência. E hoje essa palavra veio a mim para trazer a vocês. Por isso que eu te convoquei para te dar um ensinamento para vocês, pelo amor de Jesus Cristo, ter mais temor na tua vida e não perder a unção que é depositada aqui. Porque quando a unção cai nesse lugar, as pessoas perdem e ficam assim, Senhor, não é possível, cara. Esse povo parece estar no Pentecostes, recebendo mais do que os apóstolos e não é transformado. Não é possível tanta unção. Mas sabe por quê? Vaso rachado. Não santificou ainda. Não entende ainda o que eles estão recebendo. Recebe uma unção, eu ministro a unção no culto. Elas estão de uma unção, mas ela sai dali para fora, começa a fazer chocarrejo, começa a rir, se distrai, o diabo faz assim, ó. O diabo fala, que idiota, estou tirando a unção dele que padeceu o culto todinho para receber, vários exortados do apóstolo, recebe a unção, sai ali fora, o diabo faz assim, ó. Era a unção que te daria a bênção no dia seguinte, que a porta ia abrir, que as coisas acontecer, tu perde, seu cabeçudo. Vocês estão aprendendo, então? Desculpa, eu tenho que jogar uma pressão em você para você entender que isso é crônico, isso é sério. Aí tu vem para receber, vem com um propósito do coração, Deus atende, usa o profeta, ministra em você, tu cai no poder, se enche, é quebrantado. Aí tu vai ali, aí pega o teu WhatsApp, vai conversar com quem não é para conversar, vai ver o que não é para ver no Instagram. O diabo roubou tua unção. Apóstolo, é assim mesmo. Não minimize e nem subestime o poder do maligno. Então, quando você tem objetos amaldiçoados, anátemas na sua vida, a sua unção é maculada e você começa a perder a comunhão com a presença de Deus. Enquanto você não tirar da tua vida o que está amaldiçoado, você nunca, jamais será capaz de ter uma plenitude com o Senhor e ter paz dentro da tua casa. A força da unção se torna enfraquecida e o Senhor não tolera imundícia em sua presença. O Senhor não tolera imundícia na sua presença. Já vai aprendendo você que andar na unção, na santidade. Ele não tolera. Por isso que quando você vai entrar no tabernáculo, no santo lugar, no santíssimo lugar, antes de você começar a ter comunhão com o Espírito Santo, arrependimento, meu querido. Lave a tua mão, lave o teu pé. Se santifica, arrependa-te. Se está em pecado, confesse. Se tem coisa errada na tua vida, confesse. Depois você entra na presença. Senhor, eis-me aqui. Entre a entrada para o lugar santo e santíssimo, tenda do encontro, pia de bronze, lava-se, lava, limpa-se, leia a palavra, deixa o temor da palavra entrar no teu coração. Às vezes antes de eu orar, eu pego a palavra e eu começo a jogar água em mim. Rapaz, quando eu vou orar, eu oro aquilo que está dentro da palavra, minhas orações se tornam o que eu estava lendo. E às vezes eu já estou lendo a palavra, a lavagem do Espírito já vem, eu já sinto a presença me santificando.
Eu sinto ela me quebrantando. Às vezes eu não aguento mais ler a Bíblia, eu dobro o joelho porque a presença dele me visitou, porque eu estava santificando meu coração no temor reverente à sua palavra. É isso que Deus, ele olha e sonda o teu coração. Davi disse, eu sondo o meu coração e vê se há em mim algum pecado oculto. Sonda-me, esquadrilha o meu coração. Vamos caminhar que nós temos muita coisa pela frente. 1 Tessalonicenses 4:7. Porque Deus não vos chamou para imundícia, mas para santificação. Porque Deus não vos convocou para impureza, mas sim para santificação. Porque o Espírito de Deus, ele é tão santo, irmãos. Tão santo. Ele é santo demais para estar perto de coisas imundas. E não brinca que o que eu estou te falando é verdade. Ele me ensinou esse caminho. Anos da minha vida, me ensinando a mesma coisa, a ser santo. Todas as disciplinas, tudo que eu aprendi com o Senhor no decorrer da minha caminhada, é para mim aprender a ser santo. Não santarrão, achar que sou melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. A santidade, ela te diminui. Te faz você reconhecer que você não pode nada sem Ele, que você não é nada. Ela te traz humildade. A grande virtude que acompanha a santidade é humildade. Quanto mais humildade, mais santificação. Muito mais fácil você ser santo. Quanto mais orgulho, mais demônio você tem. Você tem tanto de anjo caído na tua vida quanto de orgulho que você possui. Então tome muito cuidado com a sua alma. E não confunda a sua alma com o teu espírito em crente. Para de mesclar a tua carne com o teu espírito, hein? Tu vigia, hein? Não confunda a pessoa da carne com a pessoa do espírito. Você tem que se encontrar com o teu espírito, saber quem você é. E aqueles que vivem no espírito, andem também no espírito. Então conserve a sua comunhão andando no espírito. Vivendo no espírito. Infelizmente, muitos cristãos permitem que coisas anátemas entrem em sua casa. Assiste programas e filmes consagrados a demônios. Já parou para imaginar uma coisa? Você sentado, vendo um filme que tenha cenas explícitas sexualmente, ou um filme onde tem assassinato, violência, um filme que está ensinando as pessoas a pecar, ou um filme consagrado a demônios. Pessoas que gostam de ver esses filmes de ET, essas coisas aí, essas coisas malignas. Agora você consegue imaginar, você sentado, o Espírito Santo habita na sua vida, ele ficar sentado junto com você e ter participação com essa porcaria na tua vida? Essa maldição, esse anátema na sua vida? E você se diz que você é cristão e não consegue abandonar uma coisa dessa? Você consegue imaginar o Espírito Santo com você, ele contendendo com você? O Senhor diz para Israel, o meu Espírito não contenderá com vocês. Em Isaías diz que o Espírito Santo se tornou inimigo de Israel, porque eles contenderam contra o Espírito Santo pela rebeldia. Tome cuidado com o pecado de rebeldia na tua vida, e não ser tardio em se santificar. O Espírito Santo não contenderá por muito tempo com você. O Senhor, quando mandou o dilúvio sobre a terra, ele falou, meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. 120 anos ele viverá. Porque as imaginações do teu coração são malignas, e o Espírito Santo habita no teu coração. E se você peca o teu coração, a imundícia está no teu coração, meu querido, você está afastando o Espírito Santo de você. Ele é santíssimo. Para de barganhar com o falso evangelho por aí, com essas coisas que vocês aprenderam errado, achando que é assim, que você pode fazer o que você quiser. Que Deus te tolera, Deus não te tolera. Lembre-se disso, Deus não tolera o pecado. Ele só se afasta. Fica sozinho. Simplesmente isso, ele não contende com você. Então, a partir de hoje na sua vida, faça um check-up na sua vida, na sua casa, no seu emprego, no seu escritório, o que tiver de coisa maldita, você vai lançar fora. E tem uma coisa para te falar. Você quer me ouvir? Antes de eu te falar um segredo sobre essas coisas, porque não adianta só você lançar fora. Tem um segredinho para você. O que mais me impressiona
é que alguns ministérios, alguns ministros, conscientemente e outros quase inconsciente, que colocam coisas malditas na sua igreja e na vida dos membros, permitem essas coisas. E ainda incentiva as pessoas a colocar programas de televisão na sua casa. Ainda incentiva a ver certos filmes. Ainda fica incentivando as pessoas com coisas mundanas. É impressionante como as pessoas conseguem colocar na sua vida ministerial coisas anátema. Aí eu quero saber que tipo de bênção que eles estão dando na vida de vocês. Eu quero entender isso, irmãos. Como é que as pessoas colocam músicas mundanas em cima do altar das igrejas? Como é que esses líderes chamam pessoas famosas para subir no seu altar, que não tem nenhuma aliança com Deus, para falar no altar? Pessoas que estão cheias de principado, irmãos. Não passou nenhum processo com Deus? Teve nem arrependimento? Não recebeu nem o Espírito Santo e vai subir em cima do altar de uma igreja. Irmãos, vocês estão vendo quantas igrejas as pessoas estão convidando figuras públicas? Prefeito. O prefeito maçom entrando numa igreja evangélica e pegando o microfone. Anátema. Está trazendo maldição para o altar. Já está amaldiçoado. Esse tipo de ministério que são dignos de destruição. Porque acaba com a vida das pessoas na igreja. Eu lembro, o primeiro pastor que eu tive, verdadeiro mesmo, que foi um pastor mesmo, pastor Samuel, falecido, colocou o prefeito da cidade em cima do altar. Eu lembro desde aquela época. Ele começou a se afundar. Ele colocou um homem que não tem comunhão, aliança nenhuma com Deus, para pegar no microfone, para pedir voto na igreja. Arrebentou a vida do pastor, meu querido. Os principados faziam assim, o diabo não brinca. Ele só espera uma oportunidade, uma brecha. Que o homem desrespeite o Espírito Santo e faça a sua própria vontade e coloque a sua carne em cima do altar. Venha barganhar com os homens, barganhar com as pessoas. Isso são coisas anátema, isso é um evangelho maldito. É isso que rouba a unção de comunhão desses líderes. Por isso que eles não têm senso de santidade, sabe por quê? Vão só perdendo a unção de santidade, a unção de comunhão. Porque eles estão se afastando do temor do Deus vivo. Tu viu porque eu te convidei para você estar aqui hoje? Deuteronômios, capítulo 7, versículo 26. Pega a chave aí, ó. Deixa eu ler ali ou aqui? Vamos aqui. Sendo assim, não levarás coisa alguma que seja abominável ao Senhor para dentro da tua... Coisa alguma. Eu peguei uma outra tradução, está aqui assim, ó. Não meterás, pois, abominação na tua casa, para que não seja amaldiçoada, anátema. Olha lá, tornar-se-ei anátema. Ele fala que se você levar alguma coisa abominável para tua casa, quem é que se torna anátema? Quem levou. Não só o objeto, é você. O evangelho atual quer te ensinar isso aqui? Não. Vou te provar no Novo Testamento. O que Paulo diz. De comidas oferecidas a demônios, coisas anátemas na sua vida, amizades anátemas, ímpias. Eu vou ensinar tudo para você já. Amaldiçoar, olha só, e torne-se anátema, amaldiçoado com ela. Considerai, pois, como coisas imundas e detestáveis, pois elas estão separadas para destruição como anátemas. Agora, olha a chave que eu vou te dar para você. Olha a chave. Muitos cristãos estão usando roupas, joias, marcas, e ainda perguntam por que Deus não usa elas e por que Deus não corresponde a elas. A guerra espiritual, ela é travada e o capeta só espera uma brecha para entrar na sua vida. E se tiver algo anátema, imediatamente ele entrará na sua vida. Então, para você não trazer destruição, maldição para a sua vida, aprenda a ter mais temor com os objetos, com imagens que você carrega no seu pulso, no seu pescoço, na sua orelha, dentro da tua casa, nos seus quadros, na sua roupa e as marcas que tem dentro da tua casa. Aprenda a ter mais temor a Deus. Livros. Tome cuidado com o tipo de livro que você compra. Tem livros que não são evangélicos, não são cristãos. Que te ensinam até boas coisas. Mas tem muito livro consagrado a Satanás. Que são portas malignas para entrar dentro da tua casa. Isso não é uma brincadeira que eu estou falando para você.
Caixinha que alguém te deu de presente, bonitinho, colocou na tua casa, tu não ungiu, tu não consagrou, tu não consultou o Senhor. E tu coloca dentro da tua casa, cara. Principalmente pessoas que tu sabe que é ímpia, pessoas que mexem com feitiçaria. Tu vai aceitar comida de pessoas que mexem com feitiçaria. Tu vai aceitar objeto, roupa de pessoas que você sabe que o negócio não é bom, não é certo, pô. Ou tu quer arrumar um problema pra tua vida mesmo? Agora eu vou te ensinar uma coisa. Não basta pegar coisa amaldiçoada e jogar fora. Depois que entrou, o diabo teve acesso. A Bíblia te dá uma palavra. Tem outras também, mas uma chave para vocês. Que você tem que vigiar e saber quebrar o vínculo com essas coisas. Porque um espírito entrou na tua vida. Agora, um vínculo com o demônio vai ter que ser quebrado. Desculpa eu ser franco e direto com vocês, mas eu prefiro trazer a verdade que deixar você pecar. Coloca para mim, Isaías 30, versículo 22. Olha a orientação que o Senhor dá para vocês. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas e pratas e a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro. E as lançará fora como um pano imundo. E dirás a cada uma delas, fora daqui! Aprenda com a Bíblia, por isso que você tem que ler a Bíblia, por isso que eu leio a Bíblia. Eu aprendi isso aqui lendo hoje a Bíblia. Sempre ensinei sobre quebra de vínculo. Mas um versículo hoje saltou para mim aqui, ó. Quando você pegar veste, roupa, quadro, seja o que for, e jogar para ser queimado, o que você tem que fazer? O que você tem que gritar? Ó, fala, tem que gritar, lá tá exclamação, fala, tem que gritar. Fora daqui! É assim que fala com o diabo. Fora daqui, diabo! Fora da minha vida, da minha casa! Sai daqui, diabo. Você quer tratar o diabo igual você trata o seu cachorrinho de estimação? E tem crente que assim, tem medo do diabo, tem medo de declarar, meu querido. Se você está refém do medo, tu já está aprisionado pelo diabo. Desculpe, mas é verdade. Tu tem que ter ousadia. E tem que quebrar o vínculo. E mandar embora o que você colocou dentro da tua casa. E eu vou dar uma parecer aqui agora, que vai mexer com muita gente, a coisa vai começar a ficar séria aqui. Acho que eu vou ter que correr um pouquinho daqui. Calma, eu vou segurar essa para daqui a pouquinho eu chocar você. Vou segurar. Já vou entrar nesse detalhe daqui a pouquinho. Bom, eu falei da primeira coisa, as coisas anátemas. Amém, amém? Segunda, anote aí. Contaminação com a carne.